Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. Eu lhe convido a estar conosco nessa segunda-feira a desafiar aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Está escrito que todos aqueles que buscarem com sinceridade, independente da sua fé, do seu credo religioso, da sua situação, se você tem sido fiel ou não, se você decide a partir de agora desafiar aquilo que está escrito e fazer uma aliança com Deus, a sua situação ela pode mudar a partir deste momento. Se você estava sendo infiel a Deus, você vai fazer uma aliança com Ele e determinar que a partir deste momento, dentro do seu coração, com sinceridade, você vai colocar toda a sua força em resolver essa situação. Porque Deus, Ele é o mais interessado em te abençoar. Ele sabe que você sendo abençoado, o seu testemunho vai glorificar o nome dEle. Então não perca tempo. Hoje, segunda-feira, estaremos determinando que a sua vida financeira ela venha mudar completamente, independente das dívidas que você tem enfrentado, se você tem estado desempregado, se você tem uma empresa e a sua empresa, por algum motivo, não está funcionando, você está pensando em fechar as portas, não tome nenhuma atitude no desespero, na ansiedade. Você pode incluir agora mesmo o problema que você está enfrentando pelo 020 7272 1010, escaneie o código que aparece aí no seu aparelho. Você vai incluir ali o problema que você está enfrentando e estaremos orando por você no final dessa programação. Vamos agora ao intervalo, já voltamos com vocês. Qual o seu nome? Wagner. Qual o seu nome? Michele. Pacto com a palavra muda a história de uma pessoa? Sim, senhor. Muda completamente. Qual era a sua história no passado? A minha história no passado, eu era uma pessoa que trabalhava muito, que sempre foi uma pessoa muito esforçado, né? Mas eu não conseguia ver resultado naquilo que eu fazia. Eu até via uma melhora, mas eu não via um resultado. A nossa vida, ela era limitada, era contada. E quando que esse bloqueio foi removido da sua mente, da sua visão, dos seus caminhos? Foi através do pacto. Aí eu entendi, a palavra de Deus foi direto naquilo onde me mostrou o meu erro mesmo, né? Que tinha um bloqueio na minha mente. E naquela época minha esposa não vinha ainda para o pacto. E a nossa história é mais ou menos assim. Eu sempre fui empreendedor. E ela sempre trabalhou registrada. Ela sempre trabalhou, né, como funcionária. E eu queria que ela trabalhasse comigo, queria que ela me ajudasse a empreender, porque eu via muito potencial nela. Ela sempre foi uma pessoa muito para frente, determinada, mas ela fazia para os outros. E ela não queria empreender. Eu tinha uma visão totalmente fechada. Eu cresci num lar onde os meus pais me ensinavam que eu tinha que trabalhar, eu tinha que ter um serviço fixo para ter o meu salário. Não concluí os meus estudos, eu larguei a escola para poder ir trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar muito nova. E a minha vida financeira, ela sempre teve esse bloqueio. Eu nunca consegui desenvolver na minha vida profissional. E a gente não tinha o pacto, né, nas reuniões de segunda-feira. Foi quando eu trabalhava como operadora de telemarketing e nessa empresa eu era muito humilhada. E um certo dia, meu esposo já estava firme no pacto, eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Cansei. Não vou trabalhar mais para ninguém. A partir de hoje, eu rasgo a minha carteira profissional e eu não trabalho mais para ninguém. Aí eu comecei a vir e Deus me deu a direção para mim poder fazer o curso de estética. Foi quando eu me matriculei e comecei o meu curso de estética e dali em diante tudo começou a mudar. Comecei a atender a domicílio. Eu não tinha máquina, eu não tinha nada, eu só tinha as minhas mãos abençoadas que Deus me deu. E eu comecei a atender muita gente em São Paulo e o atendimento a domicílio ficou muito difícil, onde eu tive que ir para uma sala bem pequenininha para atender outras pessoas, consegui comprar um aparelho e aquele lugar que era uma sala onde cabia minha maca, e o aparelho que eu tinha começou a ficar pequeno. E, resumindo, hoje a gente tem uma clínica totalmente estruturada, uma clínica de estética estruturada. Para quem tinha apenas um equipamento, hoje eu tenho, somando em equipamento, quase R$500 mil em equipamento. Hoje nós compramos a nossa casa própria, nós morávamos de aluguel. Hoje a gente está construindo no melhor bairro daqui de São Paulo. Graça da nossa vida é uma bênção. Tudo veio do pacto. Tudo veio do pacto. E detalhe, seu bem maior. Meu bem maior hoje é o Espírito Santo, é a paz que nós temos. E o nosso patrimônio maior, eu falei para ela, pode passar o que for. Ninguém entendeu o que era a pandemia quando começou, e eu falei para ela assim, não tem problema não, porque o nosso patrimônio já está garantido, que é o nosso bem espiritual, que é o Espírito Santo. Permaneça até o fim. Deus abençoe.
Sente que ninguém lhe compreende? Que nada cala esse grito interior? Que ninguém lhe cura essa dor? Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou essa história que mostra quando a pessoa realmente quer sair adiante, ela não se deixa levar pela situação, ela toma uma atitude de buscar uma mudança, de buscar uma transformação, ela recebe a direção e nada impede ela de tomar os passos que vão levar à vitória. Talvez você esteve conosco uma vez ou outra, mas você não seguiu uma corrente de fé. Quando a gente fala corrente de oração, é quando você vem às segundas-feiras seguidas. Nós normalmente ensinamos as pessoas a realizarem uma corrente de 7 segundas-feiras. É uma corrente. Então, quando você vem e faz uma corrente de oração, você ali recebe direções, você tem a oportunidade de participar de propósitos, você aprende a ter uma aliança com Deus e não é uma oração esporádica que vai fazer com que a mudança aconteça da noite para o dia. Mas o seu esforço é em colocar a Deus a sério, em colocar a Deus como prioridade na sua vida. Independente da situação que você tem vivido, você também é o nosso convidado a estar conosco. Assim como o Wagner e a Michelle, eles estiveram aí e mostraram, através dos resultados, a mudança, né, adquirida através das suas decisões. Tomaram decisões, no início erraram, no início eles tiveram que aprender a corrigir os erros, mas decidiram que a partir daquele momento nunca mais estariam no caminho errado, mas sim na fidelidade à palavra de Deus. E o resultado é evidente. Contra fatos, não há o que argumentar. Independente do que você tem escutado a respeito da igreja, por exemplo, você tem que focar na sua vida. Essas pessoas que falam, a opinião delas, não podem interferir na sua fé. Então coloque a Deus como a sua prioridade e com certeza a sua situação econômica ela vai mudar. Nós falamos ultimamente a respeito de Ezequiel quando ele profetizou ao vale dos ossos secos. Quando Deus mostrou para Ezequiel o vale de ossos secos, era um vale de ossos secos, um cemitério ao céu aberto. E Deus perguntou para ele o que ele achava. O que você acha, Ezequiel? Esse vale pode voltar à vida? Esses ossos secos podem voltar a viver? E Ezequiel disse, olha, o Senhor sabe de todas as coisas. Ainda que ele não acreditasse, ainda que o que estavam diante dos olhos dele eram ossos secos, sequíssimos, mas ele colocou a sua fé apoiado em Deus e Deus lhe dirigindo fez com que o milagre acontecesse. Então, da mesma forma, vamos seguir essa fé de Ezequiel. Diante de você está um vale de ossos secos. Determina, a partir de hoje vai mudar. 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde às 7h30, aqui em Finsbury Park. Vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. Ser justo com Deus é você dormir tranquilo. Olha, eu não perco noite de sono. Eu tive um relacionamento, e nesse relacionamento eu traí muitas vezes, né? Eu sabia que estava agindo errado com ela, porque o meu caráter era muito duvidoso, né? Na frente era uma pessoa e por detrás outra pessoa, até ser descoberto a traição. Houve um rompimento do nosso noivado, estávamos prestes a casar e aquilo me gerou depressão. Eu fiquei com depressão dos 26 anos aos 33 anos. Só que os trabalhos já não saíam mais, eu não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia com tanta maestria como das outras vezes, né? Tudo dava errado, né? E sendo assim, para não me matar, porque a tristeza era tão grande, eu peguei e saí de São Paulo e fui para Peruíbe, pensando em descansar um pouco, distrair um pouco a mente.
e comprei uma barraca de praia lá, um trailer, né? Fiquei trabalhando lá uma temporada e foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu fiquei de favor na casa, não de parentes, mas de conhecidos. Eu sei que atrapalhei muito a vida das pessoas lá. Eu acabei atrapalhando também a minha família, né? Porque eu ficava muito preocupado comigo, meu pai, minha mãe. Eu não me importava muito com as outras pessoas porque a minha dor era muito grande, né? Eu queria simplesmente acabar com essa dor. Tudo que eu estava construindo ficou para trás, né? Eu tive que deixar os carros que eu tive aqui em São Paulo para ir para lá, para me aventurar. Troquei um carro que eu tinha por esse trailer, né? E lá, nesse ano, houve um estado de calamidade pública em Peruíbe. Choveu muito. Eu perdi também lá em Peruíbe todo esse investimento que foi feito, ao ponto de subir para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, né? Morando com os meus pais de novo. Para todos os lugares que eu olhava, eu não via saída, né? Então, eu acabei me embriagando muito e eu perguntava para Deus o que eu tinha que fazer para mudar, e não tinha forças mais, né? Até o ponto de ver uma noite na televisão, de madrugada, sem sono, um testemunho próximo ao que eu estava passando. Isso me chamou a atenção. Quando eu vi o testemunho na televisão, eu fui pro tudo ou nada. Eu queria que Deus se apresentasse na minha vida, mas do jeito que eu era, todo errado, todo torto, não tinha como Deus entrar na minha vida. Houve uma decisão da minha parte em querer ser justo com Deus em tudo, em tudo, em tudo. Se eu não tinha nada para apresentar a Deus, o que Ele me fizesse passar pelas mãos, eu ia ser justo com Ele. E ali começou a minha caminhada verdadeira com fé com Deus. Eu me apliquei muito, muito em oração, em jejum, em busca de madrugada, até que um dia houve na minha vida esse batismo com o Espírito Santo. E Ele me deu força, me deu inteligência, paz, calma, serenidade. Hoje eu não vivo sorrindo assim para todo mundo, mas por dentro eu sou feliz, sou muito feliz. Eu sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa bem casada. Eu tenho 3 filhos muito bacana, maravilhoso. Eu consigo enxergar um pouco mais o que é o amor de Deus, porque hoje eu tenho filhos, né? E a gente tem um amor assim tão grande por eles, pela esposa. Hoje nós temos casa, nós temos loja, nós temos fábrica, carro, mas isso daí não é nada, não é nada diante daquilo que está dentro de nós, do Deus vivo dentro da gente. Isso não é nada. O meu caráter hoje, ele espelha o que tem dentro de mim. Então, os meus companheiros de trabalho, os meus colaboradores, eles veem em mim um amigo, né? Eu tenho essa amizade com todos eles. Com a minha esposa, nós nos ajudamos uns aos outros, né? Eu ajudo muito ela na salvação dela e ela na minha salvação. E nós passamos isso para os nossos filhos, a importância de ter Deus em primeiro lugar. No meu comércio, né, nós somos o mais leal possível, né? Tanto com o governo como com os nossos clientes, né? Aquilo que a gente põe, que vai trabalhar com o melhor material, a gente põe para fazer com o melhor material no quesito para fabricar portas. Eu não iludo o cliente de jeito nenhum. Eu vou trabalhar com material de segunda, sendo que eu estou cobrando de primeira, não. Se eu coloco que eu vou fazer o melhor, eu ponho o melhor material. Assim também como nos produtos que nós vendemos, né? Ser justo com Deus é você dormir tranquilo, encostar. Olha, eu não perco noite de sono. Chegou 10, 11 horas da noite, eu viro para o lado, eu durmo imediato. É muito rápido, né? E acordo todo dia disposto, todo dia com vontade de lutar, de vencer, sabendo que Deus é com a gente. Mesmo no meio da pandemia, que nem nós passamos aí 2 anos de pandemia, Deus supriu todas as nossas necessidades.
não houve quebra, não houve prejuízo. Ao contrário, houve até um crescimento, né? Na pandemia nós conseguimos crescer. Deus é o primeiro, sempre o primeiro. Nome? Cláudio. E? Andréa. O que aconteceu, Cláudio, depois que nós determinamos semana passada aqui no Pacto? Bispo, em 2019 nós perdemos uma casa que foi leiloada, né? Que acaba sendo uma vergonha, né? Por não conseguir pagar. Valor de R$ 7.500. Aí, seguindo a direção do altar, tudo, aí o Senhor determinou que, né, grandes coisas iam acontecer ainda em 7 dias. Aí, no dia 30, nós assinamos uma casa que nós compramos na mesma rua que a gente perdeu, 3 vezes maior e quitada. Amém. Os humilhados serão exaltados. Esse é o nosso Deus. Uma casa 3 vezes maior na mesma rua que eles perderam uma casa em 2019. 2019. Só não estou com a escritura aqui porque eu vou pegar ela depois do dia 10. Só tem o protocolo do cartório. Aqui porque não deu tempo. Menos de 7 dias. Menos de 7 dias. Continue nessa fé, continue no pacto. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço em favor de todos aqueles que estão participando desta oração, angustiados, aflitos, oprimidos por conta do problema, estão passando situações que aos olhos humanos, meu Pai, não tem saída, não há solução, eles não têm nenhuma esperança para resolver esse problema. Por isso mesmo, estão em oração agora, colocando este problema nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é poderoso para libertar. Então, meu Pai, manifesta o teu poder para quebrar todo o mal, toda a força contrária e negativa, e que eles sejam livres de toda angústia, tristeza e aflição. Receba paz aí agora onde você está. Meu Pai, consagra esta água, que ao beber da água, seja o teu povo abençoado em nome de Jesus. Beba d'água com fé. Seja abençoado agora. Graças a Deus. Pela fé você está livre. Tenha certeza de uma coisa. A partir do momento que você tem uma aliança com Deus, a aliança com Deus lhe dá força e coragem para tomar a decisão que você tem que tomar. Todos os domingos estaremos juntos numa concentração de fé e milagres aqui em Finsbury Park, lutando por você e pela sua família, pedindo a Deus que haja paz e harmonia. Às 10 da manhã, todos juntos aqui em Finsbury Park, no norte de Londres. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos e até lá.